Então, esse círculo mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, puderam viver experiências diferentes das pessoas que não eram tão próximas, que não eram tão íntimas, né? Quanto maior o nosso nível de intimidade, maior o nosso nível de experiência. E essa intimidade se conquista como? Não é que Deus escolheu X e não escolheu Y. São pessoas que buscam estar na presença dele, né? A gente falou lá em João que Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Quanto mais prazer você tiver de estar na presença de Deus, mais íntimo você vai ser, mais experiências você vai desfrutar com Ele. E quando a gente ora, a gente está se conectando ao céu. Jesus precisava desses momentos separados de oração, para que ele não tivesse com os olhos e o coração só nessa terra, mas para estar se conectando do céu, porque era de lá que ele recebia a voz, a missão daquilo que era o propósito que ele tinha que cumprir. Transfigurou-se, literalmente, significa se transformou em outro. Então, ele mudou a feição dele, fala que ele transfigurou a face. Então, o rosto dele mudou completamente. As vestes dele se tornaram brancas. Lá em Marcos diz assim, que nenhum lavadeiro conseguiria deixar uma roupa tão branca. Aqui fala que como um relâmpago, né? Então, ali Jesus estava na natureza divina dele. Naquele momento, ele estava o tempo todo como homem. Ali, ele estava numa forma, né, de um corpo glorificado. Ali, ele estava numa forma divina dele. As roupas brancas falam de santidade. Então, a roupa era branca, branca, muito branca, totalmente resplandecente. Isso está falando da santidade de Deus. Deus é absolutamente santo. Moisés, ele fala, né, que os discípulos estavam dormindo, então provavelmente, né, não sabemos, mas muito provavelmente isso aconteceu durante a noite. Eles estavam ali adormecidos e acordaram repentinamente e viram que tinham dois homens conversando com Jesus. Quem eram? Moisés e Elias. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Todos os profetas que vieram depois, né? A lei e os profetas, ambos apontam para Jesus. Lá em Lucas 24, 27 fala sobre isso. Que a lei e os profetas, o tempo todo, tudo que está sendo dito, tanto nos mandamentos, como o que está sendo profetizado, está falando sobre Jesus. Tudo ali é uma sombra do que Jesus representa. A lei e os profetas falam da vontade de Deus para o seu povo. A lei ensinou o povo a amar a Deus. O povo tinha acabado de sair do Egito, de uma terra de escravidão, de várias práticas idólatras. A geração que tinha ido para lá, né, foram 450 anos. Então foram gerações e gerações que nasceram e morreram ali dentro daquele ambiente, dentro daquela cultura. Então Deus entregou a lei para ensinar aquelas pessoas a conhecer qual era a vontade de Deus. E os profetas, eles eram porta-vozes de Deus. Eles falavam da vontade de Deus naquele momento, ensinavam o povo a advertir, era essa a função dos profetas. E o Messias, que é Jesus, é a concretização de tudo que Deus estava falando por meio da lei e por meio dos profetas. Agora, não mais de uma forma fria, vamos colocar assim, apenas aprendida, mas de uma forma de um novo nascimento, nascendo de novo e vivendo uma nova natureza para obedecer a Deus de verdade, não apenas com atitudes ensaiadas que não transformam o coração. Deus deu toda a autoridade para Jesus. Devemos ouvir a Ele no lugar das nossas opiniões. Pedro sempre, né, afoito, falou, vamos construir uma tenda, ficar aqui, já começou cheio de sugestões, de opiniões. Ele foi interrompido por Deus para dizer, este é o meu filho amado, a Ele ouvir. Então é a voz de Deus que nós temos que ouvir. Diante das nossas conjecturas, das coisas que a gente acha que é melhor, é a voz dele que a gente tem que seguir. A gente é abastecido para fazer a obra de Deus quando a gente passa tempo na presença dele. E aí, logo que eles descem, o que acontece? Né? Os outros discípulos estão lá embaixo e tem um homem com um filho falando assim, meu filho tem um espírito que domina ele e ora joga
Peraí, gente, que sumiu aqui. E o menino tinha convulsões, ficava babando, então tinha um ataque assim mesmo, vamos dizer assim, a nível psiquiátrico, que a gente consideraria hoje, mas na verdade era um demônio que dominava aquele menino. Jesus se indigna e fala que geração incrédula, incrédula é que não crê, é pela fé, né, que esses demônios são expulsos. Aqui não fala, mas em outras passagens, os discípulos depois chegam para Jesus e perguntam por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí Jesus fala, olha, existem certos tipos de demônios que só se expulsa por meio do jejum e da oração. Jesus estava num tempo reservado, né, de oração, e aí ele estava abastecido. Então, quanto mais a gente está vazio da gente e cheio de Deus, mais o poder dele se manifesta em nós. O jejum é uma forma da gente se esvaziar, de negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Então, quanto mais cheio a gente está de Deus, mais o poder dele vai se manifestar através da nossa vida. Mais uma vez, estamos voltando lá porque Jesus falou sobre crucificar a si mesmo. Tudo se submete ao nome de Jesus pela fé. E aí Jesus começa a falar mais uma vez da morte dele. Os discípulos não compreendiam porque eles estavam esperando o estabelecimento de um reino aqui na terra. Então não fazia sentido que Jesus fosse morrer. Como Jesus falava muitas coisas na linguagem figurada, eles talvez entendessem que fosse isso, mas também não tinham coragem de perguntar. Existe um tempo certo para as coisas serem reveladas. Se você revela antes do tempo, perde o propósito. Já tive inúmeras experiências de abrir a minha boca grande para falar coisas no momento errado e perder o propósito que Deus tinha para aquela situação. Então, a gente tem discernimento para falar as coisas certas no momento certo. Eles começam a discutir sobre quem seria o maior no reino de Deus. Jesus põe uma criança no meio deles e fala que tem que ser como aquela criança. Quando está falando de criança, está falando de simplicidade, de dependência, de humildade. Então, é esse coração que conquista o reino. E mais uma vez a gente vê essa lógica inversa do reino, que ele fala que quem quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o que mais sirva. João, a gente vê o caráter de João aqui, né? Ele era todo amorzinho, depois o apóstolo do amor, mas na verdade ele antes era o filho do trovão, né? Ele e o irmão dele eram super esquentadinhos. E aí ele fala que tinha uma pessoa expulsando demônios no nome de Jesus, mas que não era um dos 12, e que ele tentou impedir. Jesus falou assim, olha, não impeça. Esse homem já conhecia Jesus e cria no poder dele. Então o evangelho não é de exclusividade, ele é de expansão. Jesus quer expandir o reino dele e não deixar um grupo seleto, vamos dizer, um grupo especial, né, com honrarias para isso. Quanto mais pessoas fazendo a obra de Deus, melhor. Jesus estava determinado a cumprir o propósito dele, então ele fala que ele resolutamente decidiu voltar para Jerusalém. Jerusalém era um lugar de oposição, um lugar de ameaça para Jesus, mas não do propósito. A cara da riqueza, a cara da... A gente já viu que os samaritanos não se davam com os... Já fechou o microfone. Não se davam com os judeus, então existia essa peregrinação para Jerusalém, era uma peregrinação religiosa constante. Então eles se recusavam a oferecer abrigo para essas pessoas. João e Tiago, né, o irmão dele, esquentadíssimos, falam, você quer que a gente faça descer fogo do céu, que nem fez Elias? Depois, se vocês quiserem ler, isso está lá em 2 Reis, capítulo 1, que fala sobre esse episódio. E aí Jesus fala assim, olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não estou aqui para destruir a vida das pessoas, mas sim para salvar. Então, sempre analisar a motivação do nosso coração, porque o evangelho é para trazer vida e não morte. A gente não pode levar para o lado pessoal e querer defender. A pior coisa que tem é a gente se levantar para querer defender Deus. Deus se defende, não precisa da gente. Jesus falou, se não te receber, sacode a poeira do seu pé e cai fora. Vai para outro lugar. Vai para outro povoado. Foi o que ele fez com os discípulos dele. Foi para outro povoado. Seguir Jesus, e aí... o poder de Deus sobre nós não serve para autojustificação, não serve para o nosso orgulho, não serve para a nossa vingança.
O evangelho é de Deus, a palavra é de Deus, é Ele que envia as pessoas, é Ele quem convence as pessoas e é Ele quem dá o juízo que cada um precisa. A gente tem que ter muito cuidado para não querer assumir essa posição e acabar pervertendo a verdadeira motivação, que é de salvar. Quando a pessoa rejeita, e Jesus falou isso, se rejeitarem você, não é você que estão rejeitando a mim. Então, não leva para o lado pessoal. Porque se você levar para o lado pessoal, você vai querer defender a sua honra. Mas não é a sua honra que você está carregando, é a honra do nome de Deus. E é Ele quem é encarregado de dar o que deve a cada um. Eles saíram e foram para outro povoado. Deus vai tratar cada um segundo as suas obras. Então, quando você quiser se auto-justificar, se defender, ou mesmo achar que está defendendo o nome de Deus, Deus se defende. A vingança é dele. Então, faça o que ele te enviou para fazer. E aí vamos para o capítulo 10, né? Então, essa palavra ficou muito forte para mim. Vai para outro povoado. Ah, não, ainda tem o 9 aqui, uma coisa muito importante. Que quando ele estava andando pelo caminho, aí o homem veio para ele e falou assim, eu quero te seguir por onde você for. E aí tem 3 pessoas que são relatadas aqui, 3 situações que a gente vai analisar. Seguir Jesus é um caminho de dependência e confiança. No versículo 58, Jesus responde para ele que as raposas têm os seus ninhos, as suas tocas, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus estava falando sobre uma necessidade de segurança. Seguir Jesus, você abre mão da sua necessidade de segurança. Você confia que ele vai dar tudo o que você precisa. É ele quem vai guardar a sua vida e suprir as suas necessidades. No versículo 59, o rapaz fala o seguinte: deixa primeiro enterrar os meus pais. Está falando de enterrar os pais, está falando com relação não que os pais dele estivessem morrendo e o enterro estivesse acontecendo naquele momento, mas que ele queria esperar os pais dele morrer para que ele pudesse, então, seguir Jesus. Provavelmente isso está relatando o desejo de receber uma herança, de receber aquilo que era de direito dele, né? Os pais dele tinham um patrimônio, os pais dele iam morrer, aquele patrimônio ia ficar para ele. Então, deixa eu me garantir financeiramente e depois eu vou. Então, nossa, isso é interessantíssimo. Né? Eu lembrei de Desculpa você. A intervenção. Não, desculpa a intervenção, mas interessantíssimo, porque sempre foi ensinado pra gente que se enterrar os pais é porque estava acontecendo o velório. Assim, tipo, meu Deus, como se Jesus não respeitasse a dor dele daquele momento de enterrar os pais. Como é libertador o conhecimento, né? Muito obrigada por isso. Fala, desde que os mortos enterrem seus próprios mortos. Quem está preocupado com essas coisas, quem está preocupado em garantir essas coisas, são as pessoas que estão pensando só nessa vida. Então, desde que as pessoas que se preocupem com isso, que façam isso. Quanto a você, vai e siga-me. Né? Quanto a você, vá, abre mão, porque eu vou suprir, Deus supre todas as nossas necessidades. E no 61, fala das nossas necessidades emocionais. Deixa eu primeiro voltar e me despedir da minha família. Parece duro quando a gente lê, nossa, Jesus nem deixou e tal, mas é uma situação não de abandono, mas uma situação de demonstração de dependência. Jesus fala que todo aquele, lá em Mateus 19, 29, que não existe quem tenha abandonado pai, mãe, casas, que não receba mais nessa vida e na vida que há de vir. Então, não é só uma recompensa futura. Deus tem recompensa para nós agora. Mas a gente tem que entregar esse controle nas mãos dele, porque aí ele vai fazer. Você pode querer garantir, não, deixa eu fazer quando vou cuidar da minha mãe, vou curtir bem a minha vida. E quem disse que você vai ter todos esses anos para curtir a sua vida? O chamado de Deus, ele é urgente. E quando a gente fica adiando, a gente perde esse propósito. Então, é uma entrega. Entrega o quê? Das nossas necessidades de segurança, as nossas necessidades financeiras e emocionais. É entender que Deus vai suprir tudo isso. E isso está traduzido em quê? Naquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Não é que Deus vai tirar tudo da gente e deixar a gente sem nada. Mas é porque quando a gente depende dele, é ele quem nos dá tudo que a gente precisa.
No versículo, eu até anotei aqui, né? Que não adie o chamado de Deus, ele cuida de todas as coisas. Não deve coisa alguma para ninguém. É um engano a gente achar que a gente, com a força do nosso braço, não, Deus, deixa eu só fazer isso aqui primeiro e tal, como se a gente fosse fazer melhor do que ele. Se ele está chamando, ele garante. Tem um pastor que ele fala o seguinte: para onde Deus aponta, ele paga a conta. Então, se Deus está mandando você ir, é Ele que vai te garantir. Não tenha medo, a gente tem que ter fé. No capítulo 10, fala de quando Jesus envia os 70, e aí o ministério de Jesus continua se expandindo. A obra de Deus é urgente, ela envolve riscos. Jesus não escondeu isso em momento nenhum, ele falou: estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Envolve riscos, mas envolve mais ainda fé, porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra. Dependa dele, seja grato, porque essa é a vontade de Deus. Eu anotei de novo, porque Jesus de novo dá as mesmas orientações. Ele fala: olha, a casa onde vocês entrarem, fique ali até a hora de ir embora. Não despreze as pessoas que te acolheram. Por mais simples que seja, por mais que surjam oportunidades melhores depois, entenda o que é esse espírito de gratidão e de entender aquilo que Deus te reserva. Quando a gente quer se garantir com as melhores oportunidades e recusa o lugar onde Deus quer que a gente esteja, a gente pode cair numa furada. E não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos gratos por tudo aquilo que Ele nos dá. Seja receptivo, porque isso abre as portas. Está falando, o que derem para você comer, coma. Às vezes isso é um desafio, falando de comida mesmo, né? Mas o que derem, o que te oferecerem, coma, porque a pessoa vai se sentir aceita por você. E aí os corações se abrem. E aí dentro disso tem várias aplicações na nossa vida. Sobre ser receptivo para que as pessoas recebam aquilo que você tem para dar também. Não leve nada de quem não honra o Senhor. Não existe vantagem, gente, em desonra. Então não queira tirar vantagem de quem não honra a Deus. Isso vai servir como testemunho. O reino de Deus vem para quem o recebe e para quem não o recebe. Fala assim, olha, na cidade que te aceitarem, cure os enfermos e proclame que o reino de Deus está próximo. E aonde não te aceitarem, fala que eles não vão evitar que o reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus vem para os dois. Para quem aceita o reino de Deus, vem os benefícios desse reino. As pessoas que aceitaram foram curadas. Mas para os que não aceitaram, ficou só uma prova, um testemunho contra elas para o dia do juízo. E ele fala das cidades, né, que não receberam Jesus e compara essas cidades com Sodoma e Gomorra, que foram completamente destruídas por causa do pecado delas. E fala que essas outras cidades são piores porque elas tiveram a oportunidade de receber o evangelho e recusaram. Sodoma e Gomorra não tiveram essa oportunidade e foram destruídas. Mais uma vez a gente vê que existe sim medida de pecado. Existe pecado pior e pecado não pior. Os dois são ruins, não existe pecado melhor. Mas existe o pior e existe o muito pior. E quanto mais acesso você tem à palavra e à vontade de Deus, mais responsabilidade você tem. Quando deliberadamente você recusa obedecer à vontade de Deus, o conhecimento que Ele está te dando, você vai ter maior responsabilidade e a condenação também maior. Cafarnaum era a cidade de Jesus, foi aquela em que o povo falou, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é Jesus, o filho de José? Desprezaram Jesus. Então foi quem esteve mais perto de Jesus e quem mais desonrou a Jesus. Então, eu fui ler a mensagem, isso, Aline. Níveis de pecado. Todo pecado afasta de Deus. Não existe pecado que me deixa mais próximo. Mas está se referindo que existem coisas que desagradam mais a Deus, existem condenações proporcionais a isso. Da mesma forma que existe galardão proporcional, existe condenação proporcional. Isso é bíblico, eu não estou inventando, a gente vai chegar lá para eu falar para vocês, aí eu retomo esse assunto. Somos emissários de Deus, representantes. Quando Jesus fala, né, se recusarem, se rejeitarem vocês, a mim estão rejeitando. Então a gente é apenas representante do reino. Não se ofenda. Quando a gente se ofende, a gente paralisa. Então não leve para o lado pessoal, não é você.
É o reino de Deus. Você é apenas um representante. Continue. E cada pessoa vai ser julgada de acordo com as suas obras. Mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. E aí eles voltam, né? Os 70 voltam. Nossa, a gente está feliz porque até os demônios se submetem a nós. E Jesus fala, que legal, né? Porque eu dei toda essa autoridade para vocês e é assim mesmo que vai acontecer. Mas que a alegria de vocês não seja isso, mas que seja porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então, a gente não tem que se alegrar por causa da nossa importância, por causa da nossa proeminência, por causa dos nossos títulos diante das pessoas. Mas a gente tem que se alegrar por estar fazendo a vontade de Deus e obedecendo a Ele. E se for proeminência, importância, relevância diante dos homens, o que Deus tem para nós, amém. Que isso seja só consequência, mas que isso não seja a nossa motivação, né? O objetivo que a gente está perseguindo. Fuja daquilo que traz soberba para o seu coração, porque a soberba precede a queda. Coloca sempre o seu coração num lugar de dependência e de humildade, porque isso vai conservar a sua vida. Eu já falei sobre isso, a gente tem que estar sempre avaliando as nossas motivações, eu até anotei aqui, principalmente em tempos de outdoor de redes sociais. Eu tenho, assim, ultimamente avaliado muito, inclusive as coisas que eu vou postar. Porque às vezes você vai postar que você está lendo a Bíblia. Muito nobre. Mas qual a motivação que você está fazendo isso? É para mostrar para as pessoas que você lê a Bíblia, para as pessoas pensarem que você é algo? Entendeu? Às vezes uma mesma atitude de A e de B, A está certo e B está errado. Então, a motivação do nosso coração é o que Deus conhece intimamente. É isso que a gente tem que avaliar dentro de tudo que a gente vai fazer. Deus escolhe corações humildes. Não busque relevância diante dos homens, busque ser relevante diante de Deus. Isso tudo eu ainda estou falando do fato de ter o nome escolhido, o nome escrito no reino. A gente deve, sim, buscar aperfeiçoamento, conhecimento, trabalhar, mas sem nunca esquecer que é Ele que nos sustenta. E aí, eu falei isso por causa que Jesus falou, né? Que Deus escondeu essas coisas dos sábios e cultos e revelou aos pequeninos. Então, as pessoas mais proeminentes não tiveram acesso porque o coração estava cheio de si. Então, não conseguiram perceber o que Deus estava fazendo, a obra de Deus na vida das pessoas através de Jesus. Então, Deus escolhe corações humildes e se revela a eles. É dessa forma que Deus se revela. Por isso que é tão importante a gente deixar nosso coração num lugar escondido em Deus. E não estar olhando para os aplausos, nem para as críticas, né? E aí fala que felizes são os que veem o que vocês estão vendo, porque muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Então, sempre reconhecer a bondade de Deus na nossa vida e o privilégio que nós temos de ter a palavra e o Espírito dele em nós. Inclusive, hoje em dia, existem países perseguidos que o que eles choram quando recebem uma folha da Bíblia para ler é impressionante. Então, às vezes a gente passa uma semana inteira, não consegue ler 2 capítulos da Bíblia. Senta assim, às vezes lê de última hora, porque a gente não está valorizando. E existe um valor imenso. Da mesma forma que os discípulos tiveram a oportunidade de ter Jesus ali, muitas pessoas desprezaram. Hoje a gente tem a oportunidade de falar com Deus, de ter o Espírito dele habitando em nós, de ter o Espírito dele movendo a fazer a vontade dele e a gente às vezes despreza, porque a gente dê valor a tudo isso que a gente recebeu. E aí, um perito da lei, provavelmente um escriba, um estudioso, um doutor da lei, começou a questionar Jesus sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele fez uma pergunta já sabendo da resposta, ele só queria saber o que Jesus ia dizer. E aí Jesus devolve a pergunta para ele, ele fala, o que está escrito na lei? Como é que você entende? E aí ele resume toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, absolutamente, e ao seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou assim, ótimo, você já sabe, então faça isso e você vai viver. E aí ele ficou desconcertado, porque, né, eu já sabia porque que eu perguntei, né? E aí ele pegou e fingiu que tinha uma dúvida, né? E que fala, ele querendo se justificar, perguntou para Jesus, tá, mas quem é meu próximo? Eu não entendo muito bem o que é isso. Mas, Jesus, sim.
Eu tenho uma dúvida, eu queria saber, assim, se ele fala que já sabia o que, assim, sobre as leis, e por que Jesus manda ele fazer a lei? Ele cumprir a lei? Porque ele estava perguntando o que fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus respondeu para ele: olha, o que está na lei é isso? Então faz isso. Você já tem a resposta. Entendeu? Deu uma Entendi. resposta que ele já tinha. Falou: então, é exatamente isso. Você está certo, o que você está pensando está certo, vai, só cumpre. Só cumpre isso. Amar a Deus, porque todo o mandamento de Deus vai estar resumido nisso. Todos os mandamentos está resumido em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Só que o que acontece? O judeu era um povo muito seleto. O judeu era um povo cheio de inimigos. Um povo que rejeitava aqueles que não eram do meio. Então, provavelmente, esse amar o próximo era quem? Amar quem está no meu nível. Amar quem está aqui, ó, no meu status, no meu círculo social. Principalmente essas pessoas que tinham uma proeminência diante da sociedade. Eles não se misturavam com os plebeus, assim, com quem estava por baixo, quem não tinha o conhecimento, quem não tinha a vida santa que eles tinham. Eles não dedicavam esse amor a essas pessoas. E aí Jesus vai e explica o que é o próximo. Gente, essa parábola dá para a gente falar tanta coisa dela, mas é uma pena que a gente não tem tempo. Quem sabe onde a gente tem a oportunidade, porque cada palavrinha ali tem um significado muito profundo. Mas basicamente o que estava acontecendo, que Jesus contou? Tinha um homem, ele estava voltando de Jerusalém, então provavelmente já tinha adorado a Deus, já tinha oferecido sacrifício e estava voltando para Jericó. E foi assaltado no meio do caminho. Era comum nesse lugar ter assaltantes, porque era um vale que se descia, e era comum ter pessoas ali à espreita para assaltar esse povo que estava passando. Assaltaram e deixaram ele dado como morto, parecia que estava morto. E aí vem por esse mesmo caminho, depois da adoração, um sacerdote, alguém que representava Deus. Ele passa, ignora esse homem e vai embora. Depois vem um levita, alguém também que representava o reino de Deus. Passa por esse homem e o ignora e vai embora. Aqueles de quem se esperava uma atitude. Também por quê? Porque se eles tocassem numa pessoa morta, como o homem estava como morto, eles também ficariam impuros. Então, eles estavam mais preocupados em conservar a religião, o ritual, a pureza exterior deles, do que em ajudar alguém. Esse é o perigo da falsa religiosidade. A gente começa a fazer rituais, a obedecer ensaios, ter uma vida ensaiada. E a gente já não está mais com o coração naquilo que a gente está fazendo. E aí, de repente, vem um samaritano. O samaritano não estava voltando de Jerusalém. Aqui fala que ele estava em viagem. Lá no 33. Mais um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem. Alguém que nem estava vindo da igreja, alguém que nem conhecia a Deus. Foi lá, viu aquele homem, se compadeceu dele, pegou ele, colocou ele dentro do animal, em cima do animal dele, levou ele para uma hospedaria, pagou pelo tratamento daquele homem, cuidou dele, passou vinho, passou óleo. Vinho e óleo, gente, fala é por isso que eu tô falando, tem tanta coisa para falar sobre essa parábola, mas que não dá tempo. Vinho e óleo fala depois tentem meditar nisso e identificar o que é cada personagem. Vinho e óleo fala do Espírito Santo. Esse samaritano foi alguém que deixou ele lá e depois falou assim: olha, cuida dele, que eu vou voltar. E aí eu vou te pagar tudo que é devido. Então tem muita coisa para a gente mergulhar dentro dessa parábola. Mas e aí esse samaritano, essa pessoa que era rejeitada, né, era totalmente julgada pelos judeus, foi a pessoa que ajudou esse homem, que cuidou dele, que fez o bem. E aí Jesus pergunta: quem é o próximo? Aí ele fala: certamente o homem que ajudou. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo é qualquer pessoa que esteja perto da gente, a qual precisa da nossa ajuda. Esse é o nosso próximo. É essa pessoa que nós temos que amar como a nós mesmos, independente de quem ela seja. O evangelho não se trata de quanto que você sabe,
mas do quanto que você faz, do quanto que você pratica aquilo que você sabe. A Bíblia fala que o conhecimento, a letra mata, mas é o espírito que edifica. Se trata daquilo que a gente faz com aquilo que a gente sabe. Os sacerdotes e os levitas estavam voltando do templo, os samaritanos estavam em viagem, tá. Um culto vazio não produz frutos. Pouco importa se eles tinham acabado de estar com Deus, se a atitude deles não produz frutos, ela é vazia, é uma religião vazia e é vã. O serviço é necessário. Ah, tá. E aí depois, isso que eu anotei com relação a Marta e Maria, né? Que Jesus foi quando Jesus foi para Betânia, quando ele conheceu essa família tão amada, tão querida de Jesus. E fala que Maria não saiu dos pés de Jesus, ela se apaixonou ali pelas palavras de Jesus e não queria sair de lá. E Marta preocupada com o serviço. O serviço ele é importante, mas sem a presença de Deus, ele é vazio. Ele é essa prática vazia que a gente viu aí. Você faz, mas não existe verdade, não existe essência. Primeiro a gente busca a nossa essência em Jesus. E depois a gente está capacitado, habilitado para fazer o serviço dele. Então ele fala para Marta, Marta está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não será tomada. Não é que você não vá servir, mas que o seu serviço ele começa aos pés de Jesus. Primeiro a gente recebe dele, nesse lugar secreto, nesse lugar de conhecimento, nesse lugar de dedicação. E depois a gente faz. É ali que a gente recebe a essência, é ali que a gente recebe a verdade. E a gente consegue conectar essas palavras de Jesus com a parábola do bom samaritano. Sacerdotes e levitas estavam servindo a Deus, mas perderam a essência de Deus. Primeiro a gente tem que ter essência e depois a gente tem o serviço. Amém? Passamos um pouquinho. Mas ainda estamos dentro do que está combinado. Quem que falou? Ah, que a passagem passa até nos desenhos, né? Tem até uma pesquisa, eu fiz uma matéria de psicologia social no UNB, e eu acho uma matéria muito interessante, porque ela tem muitos experimentos assim práticos. E tem uma pesquisa que foi feita com pastores e padres e seminaristas. Exatamente esse retrato aqui, gente. Deixaram uma pessoa no meio do caminho por onde eles passavam e eles estavam atrasados, mas nesse caso eles estavam indo para servir. Alguns estavam atrasados, alguns estavam cheios de coisa e todos passaram reto e não ofereceram ajuda para a pessoa que estava precisando. Então, o que Jesus está falando não é algo para aquela época, é algo para a gente estar avaliando diariamente. Servir, aquele que quiser ser o maior, que seja o que mais sirva, que seja o menor. É negar a si mesmo, é buscar colocar o interesse dos outros acima dos nossos. Esse é o reino de Deus. Amém? Guardem essa palavra no coração de vocês. Já reservem aí o que vocês mais acharem interessante. Quem está anotando, anotem já na última linha aí do caderninho, antes de começar o capítulo 11. Para a semana que vem a gente está compartilhando mais uma vez sobre isso, tá bom? Tá bom? Pode ligar o microfone agora. Tá bom. Ok, Nath, muito obrigada, viu? Foi ótimo, muito ótimo. Glória a Deus. Muito ótimo. Obrigada mesmo, Deus te abençoe. Amém. Ah, deixa eu falar uma coisa importante, vou colocar lá no grupo. Semana que vem eu vou estar viajando, então não vai dar para fazer na segunda-feira. Ou a gente marca para a próxima segunda, ou a gente pode marcar para quinta-feira da semana que vem. Aí eu vou ver lá no grupo e a gente vê como é que fica melhor. Tá bom? Tá bom. Beijo. Tá ótimo, tá ótimo. Tchau. 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 Beijo, obrigada, Nath. Boa noite.